Irmãos, nós começamos a exposição do capítulo 1 de 2 Pedro, do verso 1 ao verso 11, e nós ministramos duas verdades importantes. Eu queria nesta noite dar continuidade a quem esteve aqui domingo passado, e nós iremos continuar nesta noite, mas eu quero te convidar a que você volte os olhos à segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Irmãos, nós estamos tratando sobre nossa caminhada de fé. Nós estamos aqui olhando para esses versículos, do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, e nós apresentamos para vocês domingo passado as dificuldades em que os receptores desta carta, eles encontraram, irmãos, alguns questionamentos quanto à autoria desta carta. Nós temos aqui, irmãos, e de maneira muito clara, as evidências internas, robustas, quanto à autoria desta segunda carta. A primeira carta foi tão bem recepcionada, a segunda carta não foi tão bem recepcionada, irmãos. E a grande questão, nós já tratamos, não iremos voltar a tratar sobre isso hoje à noite, é justamente a mudança quanto à forma que for escrita esta segunda carta. O grande questionamento era que as pessoas, os críticos textuais, eles falavam que Pedro não era capaz de escrever uma segunda carta com tanta profundidade, haja vista que Pedro foi apontado, irmãos, lá em Atos nos fala sobre isso, como alguém que era iletrado. Mas nós sabemos, irmãos, Pedro não tinha a formação religiosa, aquela formação formal, mas Pedro foi catequizado, ensinado, educado teologicamente pelo mestre dos mestres, Jesus, aleluia. Pedro tinha know-how, e Pedro fala sobre coisas nessas evidências internas que são robustas, como nós falávamos. Nós encontramos textos que nos falam justamente sobre isso, sobre essas evidências internas abençoadas em nome de Jesus. Mas volta os olhos, versículo 1, o texto irá dizer, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, nos diz a palavra do Senhor Deus. Acompanha comigo a leitura, querido. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos orar, queridos. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, que é eficaz, que é poderosa, que é apta para nos corrigir, para fortalecer a nossa caminhada de fé, Senhor. Ó Deus, aqui estamos ávidos em entender a Tua vontade. Eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Usa-me como instrumento e edifica-nos através desta palavra, Pai. Nós que estamos em caminhada de fé, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua graça.
Nós necessitamos da tua palavra. Aqui estamos, fala conosco. Assim oramos, nós já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, como dizíamos no domingo passado, que bom poder entender que Pedro é o autor desta carta, assim o faz desde a abertura da saudação, do prefácio desta carta. Ele se apresenta como autor desta carta. Irmãos, sabemos que Pedro aqui, tanto na primeira carta como na segunda carta, Pedro está denunciando falsos mestres. E vejam, nós falamos no domingo passado que a carta está muito bem dividida em 3 partes. A primeira parte que lemos aqui hoje à noite, versículo 1 ao versículo 11, trata as nossas vidas, elas são tratadas quanto ao encorajamento da caminhada de fé. Eis a razão pela qual nós escolhemos esse tema. Esse tema trata sobre nossa caminhada de fé, irmãos. E Deus encoraja os seus filhos. Deus é aquele pai que olha para o filho e abençoa o filho, encoraja e fortalece e anima o filho. Eu fico a pensar, irmãos, tem sido assim historicamente. Deus sempre nos anima. Quantos de nós já chegamos aqui no templo desanimados e uma palavra vem ao nosso encontro e anima-nos e renova-nos, restaura-nos de maneira poderosa e maravilhosa? Quantos que trôpegos, desanimados, tristes, chegam ao templo? Eles saem do templo renovados, com um sorriso nos lábios, com o coração renovado, com a mente projetando e projectando para o futuro, dizendo: aquele que estava desanimado agora está animado, renovado, feliz, certo de que Deus, o Deus de toda paz, de toda bondade, está comigo. Pedro tem a função aqui de encorajar os leitores primários desta carta. Então a primeira parte desta epístola fala sobre encorajamento. A segunda parte dessa epístola nos fala sobre os ensinamentos, e Pedro relembra os ensinamentos de Cristo e defende a superioridade da palavra. Não existe caminhada de fé sem palavra, sem ter a vida alicerçada na revelação perfeita e especial de Deus. Não existe crente robusto que caminha a passos largos, sem palavra, irmãos. Tudo se torna superficial, periférico, sem palavra ao ajuntamento, mas é apenas um ajuntamento, não é um ajuntamento de culto, de louvor, de adoração. É apenas um grupo que se reúne e canta algumas músicas, mas não existe solidez na caminhada. Eu só posso caminhar de forma sólida se de fato a palavra tiver a autoridade sobre o meu coração. Se de fato a palavra conduzir o meu coração, se de fato a palavra ela conduzir a nossa caminhada. Pedro vai tratar sobre superioridade da palavra. O capítulo 2 trata especificamente sobre o combate aos falsos mestres. Irmãos, denunciar traz a reboque consequências. Pedro denuncia falsos mestres aqui, traz consequências. Todos que querem viver piedosamente, irmãos, são perseguidos. Pedro foi perseguido, irmão. Nós conhecemos a biografia do apóstolo Pedro, foi perseguido. Eu dizia domingo passado que Pedro foi aquele que diz assim: olha, nós iremos lhe crucificar. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Eu vou ser crucificado, mas eu peço uma coisa: me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer com o mesmo modo de morte do meu mestre Jesus. Pedro denuncia. Pedro é aquele que é perseguido, porque Pedro é levantado por Deus para denunciar e combate falsos ensinos e falsos mestres. Ele termina esta carta, como afirmamos domingo passado, trazendo a esperança de que Cristo voltará. Eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. Cristo voltará, meus irmãos. Cristo voltará. É a esperança que é nutrida no coração. Aqui o contexto ainda é aquele contexto de martírio, de perseguição, de crucificação. Pedro foi crucificado aqui, irmãos, pela perseguição, porque ele vivia piedosamente. Eles afirmavam de maneira constante uns aos outros: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este é Pedro, meus irmãos. Pedro que abre a sua epístola falando que é servo, está ligado a Cristo, que ama a Cristo, e escreve de igual modo aqueles que foram alcançados pela preciosa graça e pela justiça daquele que irmana as nossas vidas. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, alcançados pelo mesmo Redentor. É assim que Pedro abre a sua epístola, e domingo passado, irmãos, nós tratamos e começamos a tratar com vocês sobre esta caminhada de fé.
Deixa-me te dizer uma coisa, todos nós estamos em caminhada, irmãos. Não existe crente estático, parado, satisfeito com a vida de fé, nada disso. Nós precisamos progredir, nós precisamos caminhar, irmãos. É muito mais do que uma vida que se resume à religiosidade dominical. É muito mais do que isso. Nós tratamos sobre isso e nós fincamos e fundamentamos nas duas primeiras verdades que nós ministramos domingo passado. Se não vejamos, irmãos, nós afirmamos que na caminhada de fé, nós precisamos estar fundamentados no poder de Deus. E isso nós olhamos o versículo 3, foi pelo divino poder. Não há em nós nenhum mérito, foi pelo poder de Deus. E nós já conversamos sobre isso, e nós já tratamos sobre isso. Na caminhada de fé, nós estamos fincados, fundamentados, alicerçados no poder de Deus. Bendito seja o poder de Deus, aleluia. Há uma segunda verdade que nós tratamos domingo passado, é que na caminhada de fé, irmãos, a nossa fé, ela é renovada diante das promessas, ou nas promessas de Deus, e nós tratamos isso, alicerçados, no versículo 4, o texto diz, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós não iremos mais repetir o que ministramos domingo passado, eu preciso caminhar a partir desse momento, porque ao afirmar que eu caminho, uma caminhada de fé, alicerçado no poder de Deus, alicerçado nas promessas, é o que nutre o meu coração, a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. Eu vou repetir ao teu coração, o Deus poderoso que fez a promessa, Ele é fiel, aleluia. Ele vai cumprir todos os seus desígnios, nem que o deserto seja necessário, como ouvimos pela manhã pastor Célio pregando, nem que seja necessário que eu passe pelo deserto, Deus haverá de cumprir os seus desígnios. Eu queria caminhar a partir desse momento, irmãos. Nós paramos no versículo 4, eu queria olhar para os versos de 5 a 7, eu queria afirmar a terceira verdade, dando continuidade ao que começamos a ministrar domingo passado. Em nossa caminhada de fé, nós entendemos que nós estamos experimentando os resultados do crescimento espiritual. Nós estamos experimentando, nós caminhamos e apresentamos resultados desse crescimento espiritual, desta caminhada de fé. Vejamos, irmãos, versículos de 5 a 7. Nós encontramos algo muito prático. Pedro é muito prático aqui em sua epístola. E ele quer dizer o seguinte, olhem comigo o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Louvado seja Deus, irmãos. Na caminhada de fé nós precisamos externar os resultados do crescimento de fé. Eu quero que você observe comigo como é que o apóstolo Pedro abre a seção dos versos 5 a 7. Ele diz, por isso mesmo. Veja, o por isso mesmo traz uma sentença que liga ao que foi dito anteriormente. Sabe o que Pedro quer dizer aqui? Note bem, querido, por causa do novo nascimento e das preciosas promessas que vocês receberam de Deus, por essas razões, vocês precisam externar uma vida transformada nessa caminhada de fé. Irmãos, percebem que é muito mais do que um ajuntamento de cânticos a Deus dominicalmente. É muito mais do que isso. É como se Pedro quisesse afirmar aqui, como afirmou, se vocês foram alcançados pelo poder divino, se vocês nasceram de novo, se vocês são pessoas transformadas e renovam seus corações, alicerçados nas promessas de Deus, vocês devem oferecer em Cristo Jesus um comportamento condizente, apropriado a pública profissão proferida pelos lábios de vocês. É muito mais do que uma pública profissão de fé, mas é uma vida de fé. É muito mais do que o externar de palavras prontas, bonitas, litúrgicas, religiosas, bonitas até, alicerçadas até teologicamente. É muito mais do que isso, é um comportamento, é muito mais do que ortodoxia, é ortopraxia, é vida, é dinâmica, é o dia a dia, é além dos muros da igreja. Tem muita gente que é ortodoxo intramuros, dentro da igreja.
conhece a Bíblia, conhece a teologia. Isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas Pedro aqui é levantado por Deus para dizer: se vocês foram alcançados pelo poder de Deus e são renovados pelas promessas de Deus, por isso mesmo. Tiago, essa seção está correlacionada a uma passagem escrita por Tiago. Ele vai dizer: a fé, se não tiver obras, por si só, esta fé está, queridos, morta. É como se Pedro quisesse falar o seguinte: irmãos, se vocês não vivem uma vida de fé, lá fora, no dia a dia, nas relações interpessoais, a fé que vocês proferem com os lábios, esta fé está morta. Percebam, irmãos, me chama a atenção, porque o texto irá nos apontar, e note bem isso, querido, que a graça de Deus exige, mas a graça de Deus também nos capacita, e glória a Deus por isso. Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. A graça exige, mas a graça, ela capacita. Porque vejam, ele abre essa sessão alicerçado por isso mesmo, ou seja, pelo poder de Deus e pelas promessas de Deus. Duas verdades que precisam fomentar no coração da gente um comportamento diferente, irmãos. E vejam, olha como é construída aqui. Olha o verso 5 mais uma vez, vamos voltar a ele. Por isso mesmo, vós reunido toda a vossa diligência. A palavra diligência, sabe o que quer dizer aqui? Esforço. Esforço, vida com Deus é uma vida de esforço. Há quem pense que eu quero entregar minha vida a Cristo, Ele me tocou, porque eu quero agora vida tranquila. Eu estou falando aqui de perseguição, irmãos, de esforço, de diligência, de vida comprometida, e diz a palavra reunido todo o vosso esforço, para ilustrar aqui a vida pela qual Deus nos chamou. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso diz respeito, irmãos, em outras palavras, a esforço, a diligência, a um comportamento sistêmico, dedicado a uma vida piedosa. É fácil, irmãos? Não é fácil. Não é fácil, não. Aqui dentro é fácil, mas Pedro está falando aqui em um contexto de perseguição, diligência, dedicação, organização. Ou seja, eu preciso ter uma vida dedicada a Deus. Deixa-me explicar aqui, querido, para ilustrar a maneira segundo a qual a vida cristã deve ser concretizada no comportamento. Pedro, assim como Paulo antes dele, selecionou uma lista de virtudes que devem ser achadas numa vida de alguém que afirma que já fora alcançado pela graça poderosa de Deus. Pedro levanta uma lista deste comportamento, ou desses comportamentos. Sabe o que Pedro quer falar aqui? Note bem, querido, avanço moral. Vamos fazer um paralelo, assim no contexto de Pedro, em que havia uma crise moral na sociedade aqui, falsos mestres, falsas doutrinas, falsas perspectivas, por isso que ele trata no capítulo 3 sobre a verdadeira perspectiva e esperança, Cristo irá voltar. Nós vivemos no contexto de uma moral baixa, de comportamentos duvidosos, de uma sociedade destruída pela imoralidade. Pedro está tratando sobre avanço, irmãos, sobre caminhada. Ninguém caminha parado. Há um desdobramento, há um esforço que tem que ser diligente, constante, ininterrupto. Bendito seja o nome do Senhor, que nessa caminhada o Senhor está conosco, neste avanço moral. Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, promessas maravilhosas. Notem, antes do capítulo 5, Pedro falava que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu sou coparticipante, eu preciso avançar, eu preciso entender que aqui, note bem, neste contexto, Pedro estava apresentando uma lista de virtudes. Alguém pode dizer o seguinte: mas pastor, no tempo de Pedro, nós tínhamos outras listas morais também. Se você for um estudioso da palavra, você percebe que era uma praxe entre os estoicos apresentar virtudes. No comportamento apresentado pela lista de virtudes dos estoicos, eles apresentavam sobre este avanço moral. Em outras palavras, nós nem precisamos de uma ação direta de Deus. O ser humano pode avançar moralmente. Já conheceu gente assim, que diz assim: eu nem preciso da igreja,
Já ouviu gente falando assim? Eu nem preciso estar no culto. Se eu for uma boa pessoa, se eu não roubar, já viu isso, gente? Não mentir, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Na verdade, eu nem preciso da igreja. Olha a ideia sorrateira dos desigrejados. Para que igreja? Pelo contrário, pastor, na igreja tem muito problema. Porque no ajuntamento das pessoas são pessoas diferentes, cada qual com o seu pensamento. É só crescer e avançar moralmente. Isso é velho, irmãos, não é de agora não. Os estoicos já defendiam os avanços morais. Mas deixa-me dizer uma coisa, a grande diferença entre a ética estoica e o comportamento cristão é que a ética cristã não é produto do esforço humano sem ajuda, mas o comportamento ético cristão é resultado, é fruto de sermos coparticipantes da natureza de Cristo Jesus. E só consegue externar esse comportamento de coparticipante da natureza de Jesus Cristo quem já foi alcançado pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É diferente, irmãos. Esse comportamento muda vidas. É algo que transforma uma sociedade. É algo que traz esperança para outras pessoas, para outras famílias, irmãos. Ontem eu ministrava mais um casamento. E eu costumo dizer nos casamentos que eu ministro, dizendo assim, olha, que bom poder ministrar casamento. Eu sinto uma alegria, irmãos. Parênteses aqui, se você não casou, procure o seu escolhido em nome do Senhor. E case. Eu posso ouvir um amém por esse case? Nem os que namoram disseram amém. Eu estou preocupado, viu, irmão? Você que é pai de uma menina que esse cara está namorando, disse amém, já fique de olho nele. Menos você, Hugo. Você não, Hugo, fique só orando. Você é intercessão, eu fico na intercessão aí. O primeiro amém foi o dele, Moisés. Misericórdia. Irmãos, eu dizia ontem no casamento o seguinte, veja, a crise moral é tão grande que ministrar um casamento para a gente hoje é motivo de celebração, irmãos. Porque dentro de uma sociedade em que casamento para muitos é a morte da esperança, em que muitos afirmam e reafirmam que casamento é algo que está em descrédito, como igreja, nós precisamos continuar fazendo apologia da nossa fé e precisamos defender que casamento é projeto de Deus, aleluia. Veja, há uma moral que não é ilibada lá fora, que é corrompida pelo pecado. Pedro quer dizer o seguinte, os estoicos apresentam um avanço moral, mas o nosso avanço não é apenas moral, é muito mais do que isso. É o avanço daqueles que caminham com a eternidade no coração, aleluia. Nós temos uma boa notícia, irmãos. E quando nós nos comportamos, e quando nós celebramos um casamento, nós estamos afirmando e pregando uma mensagem ao mundo. Que casamento é uma dádiva de Deus. Família é uma dádiva de Deus, dentro dos moldes bíblicos. Vejam, alguém pode dizer o seguinte, pastor, se os estoicos falavam de um avanço moral atrelado a um esforço humano, veja, paramos por aqui, porque Pedro fala sobre esforço. Há uma ideia teológica que para mim é basilar, eu tenho dito aqui à igreja, soberania de Deus e responsabilidade humana, irmãos. Pedro trata nesses versículos sobre isso. Olha, veja a lógica, irmãos. Funciona aí a tua cabeça, em nome de Jesus. Eu estou no poder de Deus, nas promessas de Deus. Quem conduz o povo com poder? Deus. Onde pesa a responsabilidade, estão aqui nos textos, que eu quero te convidar a que você olhe comigo, reunindo toda a vossa diligência. Neste avanço, o cristão deve ocupar-se neste tipo de cooperação com Deus. Olhem comigo, por gentileza. Volte os olhos ao versículo 5. Veja o que o texto vai dizer. Por isso mesmo, vós reunidos toda a vossa diligência, você pode traduzir dizendo o seguinte: todo o vosso esforço associai com a vossa fé, o que, irmãos? A virtude. Vejam, há uma coparticipação que produz na vida do cristão um comportamento diferente. Associai com a vossa fé. Esta aceitação, irmãos, inicial do amor de Deus,
Esta resposta é uma resposta de todos nós à sua graciosa disposição para nos receber. Ele é a pedra fundamental, nós estamos fundamentados nas virtudes desta pedra fundamental. Lembrem-se comigo, pela manhã, nós lemos como leitura alternada, sequencial, Romanos capítulo 5. Lá no versículo 1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos justificados. Pedro aqui pressupõe a presença da fé no desenvolvimento do caráter cristão. O apóstolo Pedro quer aqui instruir a igreja, dizendo o seguinte: nós estamos munidos de fé, e nessa munição que recebemos do poder de Deus, nós estamos aptos a esse processo de crescimento. Eu preciso associar à fé virtudes, comportamento que está além dos muros da igreja. Como dizíamos, irmãos, eu tenho que ser o melhor vizinho, eu tenho que ser o melhor cidadão, eu preciso ser diferente, porque eu sou sal e luz deste mundo. Eu preciso reverberar a minha pública profissão de fé lá fora, irmãos. Se o vizinho é difícil, eu tenho que ser um bom vizinho. Se no trabalho o clima é pesado, é hostil, é complicado, se eu digo que foi alcançado pelo poder de Deus, eu preciso associar à minha fé virtudes. Isso é prática, irmãos, na caminhada de fé. Vejamos, eu te convido a que você olhe comigo ainda o versículo 5, com a virtude, o conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Quando eu penso em virtude, eu entendo o seguinte, que a virtude, a primeira qualidade em que Pedro menciona, que brota da fé verdadeira, significa excelência. Excelência. Parta do pressuposto que Pedro está dizendo o seguinte: quem é crente tem que ser excelente no que faz. Você entende isso, amém, meu irmão? Tem que ser excelente. Ah, pastor, eu estou envolvido com um trabalho e eu faço lá o que me sobra do meu tempo. Você não está sendo alguém que vive a fé de maneira prática. Tem que ser excelente, é virtude. Ou seja, você tem que ser alguém que no ambiente de trabalho, na ambiência do teu trabalho, as pessoas possam falar o seguinte: eu queria ser como ele. Vamos fazer, Bíblia se explica por Bíblia. Sabe o que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, veja que há uma equação complicada aqui. Porque quando alguém fala assim para você, você é crente? Naquela pergunta terrível, que questiona o seu comportamento, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você é crente? Rapaz, essa é a minha igreja, aniversário da igreja. De que igreja? Você é crente? Tem alguma coisa errada, irmãos. Pedro quer dizer o seguinte: a excelência do comportamento cristão precisa apontar para Cristo. Tem alguma coisa errada se não faz isso. Por exemplo, irmão, se no seu condomínio, quando você mora, você é alguém que não é bem visto, tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo a palavra de Deus aqui, amém, irmãos? Tem alguma coisa errada. É como Pedro quisesse dizer a esse povo aqui: olha, associa a fé que vocês proclamam com os lábios, associando a excelência de vida. Veja que ele vai fazer agora os paralelos. Na excelência vocês precisam ter conhecimento. Veja, depois de excelência, o que é que Pedro menciona aqui? Conhecimento. Logo em seguida, irmãos. Por quê, irmãos? Esse conhecimento, queridos, que Pedro quer falar aqui, é obtido no exercício prático da bondade, a qual, por sua vez, leva a um conhecimento mais profundo de Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos... Quanto mais eu me aprofundar, quanto mais com excelência eu me quedar diante da Escritura, quanto mais eu associar a excelência ao conhecimento, não por conhecimento, mas por profundidade, por entender, por externar a vontade de Deus, eu vou viver na prática o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se eu quero viver segundo a vontade dele, conheça doutrina. Veja, excelência, virtude associada a conhecimento. Não existe uma vida que possa caminhar num caminhar de fé sem doutrina, irmãos, sem conhecimento. Olha o que Pedro está aqui combatendo falsos mestres. Conheçam, estudem.
pior coisa do mundo, queridos, é num ambiente, por exemplo, permitam-me citar mais uma vez, de trabalho, que as pessoas estão discutindo um assunto, e por vezes até teológico, e o crente fica ali calado, porque não conhece a palavra. Eu lembrei de um personagem da escolinha do professor Raimundo agora, Nelson da Capitinga, né? Já me descobriram por aqui. Ou seja, e tem um crente aqui, chama ele. Veja, irmãos, como nós podemos produzir excelência se aqueles que deveriam promover o conhecimento profundo da palavra, muitas vezes não estão no conhecimento profundo da palavra. Vocês entendem o que Pedro quer dizer aqui para a gente hoje à noite? Como eu posso caminhar? Eu estou estático, eu sou religioso, eu sou alguém que não perco um culto na igreja, mas eu não consigo viver com excelência esse conhecimento da palavra. Vejam, eu preciso conhecer a doutrina. Conhecimento, irmãos, é uma das palavras prediletas dos falsos mestres. Lembre-se, capítulo 2, ele vai tratar sobre falsos mestres. O falso mestre conhece. Conversa com um ateu, um agnóstico, ele conhece, irmãos. Ele vem com argumentos os mais diversos. Ele levanta a baila, assim, a discussão, conhecimento, claro, desfocado, não preenchido pela graça de Deus, mas eles apresentam, irmãos, e o falso mestre, ele se apresenta com falas, com fábulas, engenhosamente inventadas, mas o crente precisa conhecer. E veja, Pedro aqui, irmãos, não tinha medo de empregar a palavra conhecimento, porque ele fala aqui sobre conhecimento bíblico. Lembra de Pedro? É um iletrado, mas ele foi preparado pelo mestre dos mestres, aleluia. É Pedro que diz: sejam excelentes no conhecimento, sejam excelentes na doutrina, sejam excelentes no conhecimento da palavra de Deus. E quando nós nos aprofundamos no conhecimento, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Paulo, capítulo 11 em Romanos, versículo 33, diz a palavra: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos, Deus. E que bênção, esses inescrutáveis caminhos de Deus, eles foram revelados na palavra. Eu tenho que ter virtude no conhecimento, eu preciso caminhar em nome de Jesus, amém, meu irmão? Mas o texto continua, olha comigo, vamos caminhar, irmãos, sem pressa, na bênção. Vamos estudar a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: com o conhecimento, o domínio próprio. Olha aqui para mim, queridos, Pedro vai falar sobre domínio próprio. Veja que é uma lógica, há uma construção aqui fantástica no texto. Ou seja, se eu faço as coisas com excelência, porque eu conheci a graça de Deus, eu conheço profundamente a palavra de Deus, a palavra de Deus me diz que eu preciso ter temperança, eu preciso ser moderado, eu tenho que ter um autocontrole sobre os meus desejos. A palavra usada aqui por Pedro é ekrateia no grego, ou seja, controlem-se, autocontrole. Tem muito crente descontrolado, irmãos, em todos os sentidos. Se vocês conhecem a Deus, estão controlados por Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode reagir aos mais diversos acontecimentos a moto próprio. É o Espírito. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito. Palavra se explica por palavra. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, está no imperativo. É como se Pedro estivesse reverberando aqui essa ideia paulina: sejam dominados pelo Espírito. O conhecimento deve gerar não altivez, não arrogância. Eu conheço muita gente altiva, arrogante, conhece, não pode produzir isso. O conhecimento da palavra precisa produzir no meu coração autocontrole. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para tudo, irmãos. E Pedro vai tratar sobre domínio próprio. Irmãos, um crente maduro não desiste, persevera, tem domínio próprio, tem palavra balizada. Eu tenho dito aqui, igreja, a minha oração mais constante, todos os dias: Deus me dá sabedoria. Quem está mais próximo sabe, eu peço todos os dias sabedoria. Quer sabedoria? Peça a Deus, Ele dá, meu irmão. Você crê nisso? Diga amém, eu creio.
Quer ser o melhor pai? Peça a Deus sabedoria. Melhor marido? Sabedoria. Melhor esposa? Sabedoria. Porque se depender de mim, meu irmão, eu vou errar. Se depender de você, você vai tropeçar, você vai fazer o que não devia fazer, eu também. Nós somos inclinados ao mal, irmãos. E Pedro, ele aqui é preciso, cirúrgico. E um crente que tem domínio próprio é um crente que automaticamente ele consegue reprimir as inclinações da carne. Ele tem domínio próprio porque é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja o que Pedro diz mais. Com o domínio próprio, a perseverança. Está aí no versículo 6, irmãos. Olha mais uma virtude, com excelência devemos fazer, perseverança. O que é perseverança, pastor? Perseverança é a disposição mental, que não é abalada pela dificuldade, que não é abalada pela aflição, que pode resistir estas duas agências satânicas da oposição do mundo, da parte de fora do mundo, da sedução da carne, da parte de dentro. O cristão maduro não desiste. O texto diz, se tem excelência, é excelente no conhecimento, é excelente no domínio próprio, é excelente nessa virtude de perseverar e de não desistir. Há uma luta desenfreada. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, irmãos. Há uma expressão bíblica lá de Marcos, capítulo 13, versículo 13, que diz: sereis odiados pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Pedro vai dizer: perseverem, porque com o domínio próprio tem a perseverança, irmãos. Palavra de Deus para você: seja perseverante, não desista, em nome do Senhor. Seja perseverante e faça isso com excelência, irmãos, com excelência, com coração que é dado à vontade de Deus. Mas veja o que Pedro diz mais: com a perseverança, a piedade. Eu gosto muito dessa palavra piedade. O que é que piedade quer dizer aqui, irmãos? Piedade está intimamente ligada ao caráter de Deus, ao caráter de Deus. Cristo tem que ser visto em nossas vidas. Ou seja, eu preciso imitar o caráter de Deus. Eu preciso ser piedoso, ou seja, eu preciso desenvolver uma santidade com excelência, com virtude. Eu preciso ser piedoso, não pietista, não para que as pessoas tenham pena de mim, nada disso. Quando Jesus fala sobre jejuar, por exemplo, ele fala assim: olha, não saia do seu quarto para que as pessoas saibam que você está jejuando, mas lave o rosto, porque aquele que vê em secreto te recompensará em secreto. Louvado seja Deus. Eu já falei aqui na igreja, tinha uma pessoa que eu conhecia, ela fazia questão de dizer: eu estou fazendo o jejum de Daniel. Eu disse: rapaz, potência. Mas ela falava sempre. Não era uma vez não, irmãos. Pastor, não posso não, estou no jejum de Daniel. Glória a Deus. Essa já recebeu a recompensa do Senhor. Tem que ser em secreto, irmãos. Sabe o que é vida piedosa? É quando todo mundo quer pisar, machucar, marginalizar, esquecer, escantear, apontar. Tem alguém que é piedoso, se levanta com a voz de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Sabe quem é o piedoso? É aquele quando todo mundo quer apedrejar no muro da condenação, ele olha para o pecador e fala assim: eu não te perdoo, vai e não peques mais. Sabe quem é piedoso? É aquele que tem a oportunidade até de usar da sua posição social para pisar o próximo. Mas é aquele que, quando vê o moribundo no caminho, ele pega aquele que está machucado, leva para a hospedaria, dá remédio e cuida. Sabe quem é piedoso? É quem é Jesus na prática. Louvado seja Deus. Pedro quer ensinar isso à igreja, irmãos. Pedro diz: associe a perseverança à piedade. Há um texto muito interessante, irmãos, Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto diz: cessai de fazer o mal e façam o que é bom. Aprendam a fazer o bem. Aprendam.
É um aprendizado, irmãos. Aparta-te, Salmo 34, versículo 14, aparta-te do mal, pratica o que é bom, associe a perseverança à piedade. Mas vamos caminhar, irmãos. Piedade está intimamente ligado à fraternidade, ainda no versículo 7, ou no versículo 7, acompanha comigo, a piedade, a fraternidade. Faça isso com excelência. Quando Pedro fala sobre fraternidade, nos mostra de quem somos discípulos. Nós seguimos, somos sectários, seguidores do Mestre, que foi extremamente fraterno, que manifestou a fraternidade constantemente. Vejam, irmãos, esse texto está intimamente ligado a João, capítulo 13, versículo 35, quando o texto irá apontar quem é discípulo de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu preciso linkar a piedade, a fraternidade, o cuidado, o amor, o braço fraterno, o suporte de uns para com os outros. Sabe o que ele quer dizer aqui? Caminhe, alicerçados ao amor. Olha como o texto termina no versículo 7, e com a fraternidade, o amor. Amor. Sabe o que João disse? Deus é o que, irmãos? Deus é amor. É como se Pedro fechasse essa lista que não está completa. Ele fechasse a lista das virtudes dizendo, é Deus, amor. Todo esse comportamento deve apontar para Deus. Veja, esse ponto termina dizendo para a gente assim, amem, vivam Cristo nas relações práticas lá fora. Estamos no primeiro dia da semana, irmãos. Se vivermos o que esse texto diz na prática, nós iremos impactar essa sociedade em nome de Jesus. Já pensaram nisso? Se vivermos esse texto na prática, porque a igreja, alguém já disse, é a luz do amor no mundo. Vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, vós sois a luz do amor neste mundo. Vamos caminhar por fé, irmãos. Quando nós caminhamos por fé, nós externamos de maneira muito prática, e bendito seja o nome do Senhor Deus, os resultados do crescimento espiritual. Vamos fechar essa exposição, irmãos, em último lugar. Quando nós caminhamos pela fé, nós conseguimos produzir mais resultados. Acompanhe comigo do versículo 8 ao versículo 11, aí nós fechamos essa exposição. Acompanhe comigo, querido, porque essas coisas, olha, o que? Olha o texto de ligação, que coisas? Repito para vocês, excelência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O texto diz, porque estas coisas existindo em vós, olha o que Pedro quer dizer, se vocês são crentes de fato, se essas coisas existem em vocês, e em vós aumentando, olha, ninguém está parado na vida, nós estamos em progressividade, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, olha aí, irmãos, a reprimenda aqui, a repreensão dura de Pedro, é cego, vendo somente o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e outrora. Por isso, irmãos, procurai, olha a palavra de novo, com esforço, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos que podem dizer amém por essa palavra? Veja como essa sessão termina, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, olha, na nossa caminhada de fé, só é possível progredir ou regredir. Eu fico muito triste quando eu vejo crentes que regridem. Gente que tem trocentos anos da igreja com comportamento de alguém que parece que se converteu ontem. Misericórdia. Meu Deus do céu, não cresce não. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, agia com menino. Eu sou um homem. Paulo está tratando sobre vida espiritual. Ele já era homem quando falou isso. Espiritualmente nós crescemos, irmãos. E eu vejo às vezes crentes imaturos. Vejam, só é possível progredir ou regredir, não há como ficar parado. E aí veja, Pedro vai dizer o seguinte, que o caráter cristão resulta em vida ativa,
mas o caráter de alguém que regride é alguém inativo, improdutivo e cego. Está aqui no texto, irmãos. Inativo, improdutivo e cego, não enxerga nada, só quem está perto. É alguém que não progride. Pedro quer falar sobre isso, irmãos. Ele orienta a igreja. E ele trata primeiramente sobre os inativos, versículo 8, parte A, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, ou seja, queridos irmãos, somente uma vida em comunhão com Deus pode ser verdadeiramente eficaz, ser mais eficiente. Sem ela, sem vida com Deus, sem os esforços e a diligência para viver uma vida piedosa, de amor, de fraternidade, de conhecimento, de domínio próprio, nós seremos inativos, irmãos. Isso impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e nos garante não uma eficiência, mas uma vida extremamente trôpega, falha, limitada. Nós desperdiçamos tempo, muitas vezes com ocupações fúteis, despropositadas. Nós precisamos ocupar o nosso coração, a nossa mente com aquilo que tem propósito, que tem visão eterna, que vale a pena, irmãos. Tem uma frase que eu gosto muito: escolha suas batalhas. Já ouviu essa frase, irmãos? Escolha suas lutas. Eu vi pouco tempo atrás, alguém falou assim para mim: olha, escolha as suas lutas. Porque às vezes nós nos envolvemos com lutas que não valem a pena, irmãos. Não é verdade, queridos? Eu preciso ser ativo, não inativo. Quem está íntimo com o Senhor Deus não pode ser inativo. E Pedro vai dizer o seguinte: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. O quê? O que foi relatado para vocês fazem com que não sejais inativos. Mas não apenas isso, improdutivos, infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo quer tratar também sobre improdutividade. Deixa eu falar uma coisa para vocês: tem muita gente que tem conhecimento, mas é improdutivo. Como assim, pastor? Olha aqui para mim. Tem muita gente que conhece, mas continua sentado nos bancos da igreja sem produzir nada para o reino de Deus. Não é verdade, irmãos? Que tristeza. Improdutivos, misericórdia. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você gosta dessa palavra, irmãos? Eu gosto, amém, meus irmãos? É perigosa ela. Sobre o pouco, quer dizer para você, Deus nos colocou sobre o muito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós já fomos alcançados pelo muito de Deus, pela salvação de Deus. Quanto crente improdutivo, irmãos. É o crente que vem servir-se ou receber o serviço, o autosserviço, self-service da igreja. Que senta, que canta. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Meu irmão, olha aqui para mim. Seja produtivo em nome de Jesus. Eu já não ouvi um amém. Misericórdia. Seja produtivo, irmãos. É muito crente sentado. Não é para levantar agora também não, tá, irmão? Fica aí na bênção. Que não produz, irmãos. Interessante, o presbítero Moisés, que os improdutivos são os mais que cobram. Eu queria isso na igreja, eu queria aquilo. Eu vou adotar um sistema que eu ouvi aí, de um reverendo presbiteriano. Assim, rapaz, toda vez que ele me falou isso pessoalmente, falou na televisão, falou pessoalmente. Ó, Felipe, toda vez que alguém fala assim para mim: pastor, bora fazer isso na igreja, porque a igreja tem que avançar nisso. Bora. Você é o proponente. Esse trabalho é seu, você é o novo coordenador desse projeto. Aí o cara disse: você, meu irmão. Ele fala assim: você quer botar serviço para mim, assuma você, seus BOs. Você já sabe de quem eu estou falando, né, gente? Eu vou adotar aqui na IPF, meus irmãos. Que de vez em quando eu escuto: pastor, bora fazer isso, aquilo. É muita ideia, meu irmão. Misericórdia. Se eu pegar todas as ideias que eu já recebi aqui na igreja, de pessoas as mais diversas, e é bom, irmãos, mas às vezes esse que dá a ideia faz assim: agora escolha alguém para produzir. Eu não posso, não tenho tempo, pastor, não tenho tempo, a agenda abarrotada. Improdutivo. Muita gente improdutiva na igreja, sentada, que faz o autosserviço, que canta algumas músicas, escuta a palavra, sai e volta no domingo. Não tem relacionamento, não se envolve, não arregaça as mangas, não trabalha. Pedro está dizendo: olha, quem já conheceu a Deus é produtivo.
proclama o reino, avança com o reino. Ele fala sobre improdutividade, mas ele fala que alguém que não está alinhado com essas verdades é alguém que é cego. Olha para o texto, querido, versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É alguém cego, que está cego, que não tem as características relacionadas nos versículos de 5 a 7, há uma lógica do texto. É uma pessoa cega, está ocupada com as coisas materiais, mas esquece da vida espiritual. É cega, não consegue avançar, é incapaz de enxergar aquilo que é mais importante para a sua vida, discernir os valores espirituais do reino, irmãos. É cego, é alguém cego, não consegue avançar. Vamos fechar o texto? Por fim, versículos 10 e 11. Pedro exorta seus leitores, ele volta ao tema da participação, da confirmação de que já foi alcançado pelo poder de Deus. Olha como Pedro termina, irmãos. Por isso, coisa fantástica, por isso, procurai com diligência. Olha, qual foi a palavra que voltou de novo aqui, irmãos? Diligência. Eu não sei vocês, mas a palavra diligência está dizendo o seguinte: tem um esforço. Esforcem-se. Não tem nada a ver de self-service, de autosserviço aqui. Esforcem-se, lutem, paguem um preço, sejam diligentes. E Pedro, ele traz ênfase à expressão diligência, a esforço, dizendo cada vez maior. É como se Pedro dissesse o seguinte: termine o culto domingo à noite, se esforce, meu irmão. Seja diferente amanhã, na segunda-feira, seja um crente melhor. Faça a diferença cada vez maior. Tenha esforço, diligência cada vez maior. Confirme a vossa vocação, versículo 10, e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero terminar essa mensagem dizendo ao teu coração, entender isso em nome de Jesus. Por fim, o apóstolo Pedro exorta seus leitores a que eles possam confirmar a vocação e eleição. Essas palavras não estão soltas aqui. Olha, deixa eu te orientar aqui, querido. Em termos cronológicos, essa palavra está muito bem colocada aqui. Eu não sei se você já prestou atenção, né? Há uma ideia cronológica aqui: eleição e vocação. Deixa eu explicar para vocês. Eleição diz respeito à escolha livre e soberana daquele que nos amou antes da fundação do mundo. Primeiro acontece a eleição aqui. Deus nos amou antes da fundação do mundo, aleluia. Então você já é um eleito, amém, meu irmão? Você já foi separado, você é santo. Há uma lógica aqui cronológica. Eleição diz respeito a refere-se a uma escolha livre e soberana de indivíduos por Deus. E a segunda palavra é vocação. Vocação refere-se à sua operação no tempo. Não esquece disso. Eleição antes dos tempos eternos. Vocação, cronologia, tempo, agora. Confirme que você foi escolhido por Deus através da cronologia, da vocação, do tempo. Dizer que é crente é fácil. O desafio é viver como crente, meu irmão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem muita gente lá no dia final, no último dia, que vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu trabalhei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome, não te conheço. Veja que Pedro, ele termina de maneira magistral. Confirme que vocês são eleitos como? No tempo. Confirme que o propósito de Deus eterno, agora. Sabe aonde, queridos? Na tua casa, confirma. No teu casamento, confirma. Com a tua relação com os teus filhos, confirma. Vocação. Como sacerdote, como pai, como irmão, como filho, como crente, discípulo, que é submisso às autoridades, que ama e ora pelas autoridades. Amém, meu irmão? Confirma cronologicamente. Eleição e vocação tem uma mensagem clara para a gente aqui. É como se Pedro dissesse o seguinte: vocês foram eleitos, a eleição tem que ser confirmada na vocação de vocês. Ou seja, a eleição ocorreu antes da criação do mundo, e nosso chamado, nossa vocação, ocorre quando somos convertidos, chamados pela graça
transformadora de Deus, em nome de Jesus. Porque quem confirma a eleição através do seu chamado prático, sabe o que acontece? Procedendo assim, versículo 10: não tropeçareis em tempo algum. Você pode dizer amém por essa palavra? Olha o que Pedro quer dizer para a gente aqui. Mesmo e apesar de todas as dificuldades que uma vida piedosa traz a reboque, em tempo algum eu vou tropeçar, porque estou confirmando, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Fica em pé, querido, em nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a gente. Olha, eu quero que você fique em pé, pegue sua Bíblia, ou projeta o texto. Vamos terminar lendo o versículo 11. Projeta o versículo 11. Está aqui no telão, irmãos. Quero te convidar. Veja, olha como ele termina a sessão. Leia bem forte, querido. Olha como Pedro termina essa sessão. Todos juntos. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Glória a Deus. Amém.